Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vamos novamente à Fundação VUNESP. Vou corrigir com você mais uma prova de concurso organizado pela VUNESP, uma prova de matemática. Essa prova foi aplicada no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, para as regionais, as comarcas regionais do Tribunal de Justiça de São Paulo agora em 2023. Então, é um concurso de nível médio com questões de nível médio de matemática da VUNESP para você. São 6 questões. Você está pronto? Você está pronta? Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é uma questão de multiplicação. Olha só. Uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool etanol é dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. A gente faz isso, né? Se o resultado for maior do que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Se for menor do que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. E se for igual a 0,7, é indiferente abastecer o carro com gasolina ou etanol. Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer seu carro com etanol, já que o preço do litro de gasolina estava R$ 5,10. O preço do litro de etanol usado nos cálculos de Renan necessariamente tinha qual valor? Bom, vamos lá. O que o problema disse? Quando você divide o etanol pela gasolina, o litro do etanol pelo litro da gasolina, e o valor dá mais que 0,7, você vai abastecer com gasolina. Então, escreve isso. Vai abastecer com gasolina se a divisão de etanol por gasolina for maior que 0,7. Se a divisão de etanol por gasolina for menor do que 0,7, você vai escolher o etanol. Você sabe diferenciar o símbolo de maior e de menor, não sabe? Olha só o macete para você diferenciar. Vai olhar o símbolo da esquerda para a direita, daqui para cá. Se o símbolo tiver maior do lado que você está lendo, é porque ele é maior. Se o símbolo tiver menor do lado que você começa a ler, é porque ele é menor. Tá bom? Macete gravado. Beleza? E o problema disse que tanto faz escolher gasolina ou etanol se a divisão de etanol, do litro de etanol pelo litro de gasolina for igual a 0,7. Aí vem o Renan. O Renan achou mais vantajoso abastecer com etanol. Então, ele vai usar essa relação, etanol dividido por gasolina menor que 0,7. E o preço da gasolina era 5,10. Então, onde tiver gasolina, você vai colocar 5,10. Ele quer saber o valor do etanol. Então, é só fazer uma multiplicação. Então, você vai fazer E dividido por 5,10, E dividido pelo preço da gasolina 5,10, 5,1 ou 5,10 é a mesma coisa, é menor do que 0,7. Esse símbolo de menor atrapalha a sua conta? Não. Se você quiser, substitui esse símbolo de menor por igual, para ficar mais fácil de ver, e depois você volta com ele, tá bom? Mas é como se tivesse um igual aqui. O que você tem que fazer agora para descobrir o valor de E? Você vai pegar o 5,1 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Você vai ficar com E é menor do que 0,7 vezes 5,1. Aqui a gente faz a multiplicação de cabeça. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Então, vai dar 35,7. Quantas casas decimais? 1, 2, 3,57. 35,7 com duas casas decimais. 1, 2, 3,57. Então, o preço do litro de etanol estava menor do que R$ 3,57. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Questão de uma multiplicação. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números, quem tem dúvida ou pergunta, só deixar aqui embaixo nos comentários que recebe uma resposta para esclarecer a dúvida, né não? E se não tiver dúvida, já sabe, deixa aquele alô pra gente, combinado? Só para ajudar a gente a engajar o nosso querido algoritmo. Valeu? Vamos para a próxima, questão número 72. Questão de escala. De acordo com a escala de um mapa, cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde, nesse mapa,
a distância de quantos centímetros ou milímetros? Bom, qual que é o macete para resolver questão de escala? A unidade de medida tem que ser igual para todos os valores. Aqui ele deu unidades de medida diferentes. Ele deu centímetros, deu quilômetros e deu metros. Então, vamos passar, como as respostas são mais próximas de centímetro e milímetro, vamos passar tudo para centímetro. Unidade de medida: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ele disse uma distância de 6 centímetros no mapa é igual a uma distância de 19 quilômetros na realidade. Ele quer saber quantos centímetros ou milímetros uma distância na realidade de 570 metros tem. Então, vamos transformar tudo para centímetros. O 6 já está em centímetros, 19 quilômetros para centímetros. Você tem que acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Acrescenta 5 zeros ao 19. Vai ficar 19 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 570 metros para transformar em centímetros. Você tem que acrescentar 1, 2 zeros. Então, vai pegar o 570 e acrescentar 1, 2 zeros. Beleza? Então, só fazer agora uma regra de 3. 6 centímetros no mapa correspondem a 1.900.000 centímetros na realidade. Então, x centímetros no mapa, que é o que a gente quer saber, vão corresponder a 57.000 centímetros na realidade, que eram os 570 metros. Regra de 3. Multiplica como se fosse um x. 1.900.000 x é igual a 6 vezes 57.000. Para descobrir o x, pega 1.900.000 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser 6 vezes 57.000, tudo dividido por 1.900.000. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Vai sobrar 6 vezes 57 dividido por 1.900. 6 vezes 57, 6 vezes 7, 42, vão 4, 6 vezes 5, 30, com 4, 34. Então, vai dar 34, 2, 342, né? 342 dividido por 1.900. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 0,18 centímetros, né? Então, as unidades de medida a gente escolheu centímetros, x vai ser 0,18 centímetros. As respostas estão em centímetros e milímetros, já passa para milímetro. De centímetro para milímetro, tem que andar com a vírgula, ou acrescentar um zero, né? Tem que andar com a vírgula uma casa para a direita. Se tiver vírgula, você anda com a vírgula uma casa para a direita. Se não tiver vírgula, você acrescenta zero, tá bom? Então, 0,18 centímetros, anda com a vírgula uma casa para a direita. A vírgula está aqui, anda uma casa, vai dar 1,8 milímetros. Então, a distância de 1,8 milímetros no mapa corresponde a 570 metros na realidade. Essa é a resposta dessa questão. 1,8 milímetros corresponde a 570 metros. Certinho? Entendido? Dúvidas? Então, segredo da questão, só deixar todas as unidades iguais. A unidade de medida tem que ser igual em questão de escala. Combinado? Mais uma questão número 73. Questão de figuras planas. A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo 5 retângulos idênticos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 retângulos idênticos e 3 quadrados idênticos. 1, 2, 3 quadrados. Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Então, essa medidazinha do retângulo, ou essa medidazinha do retângulo, é igual ao lado do quadrado, né? Na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos da figura em centímetros quadrados é igual a quanto? Bom, pausa o vídeo e tenta responder. Será que você consegue? Acho que consegue, hein? Vamos lá. Ele deu a medida aqui do comprimento do retângulo? Não, vamos chamar o comprimento do retângulo de y. E do lado do quadrado? Ele disse que o lado do quadrado é igual à largura do retângulo. Então, se o lado do quadrado medir x, a largura do retângulo vai medir x também, né? Então, aqui você tem um x, outro x, outro x, outro x. Aqui a altura do quadrado, né? O lado do quadrado, x. O que a gente pode fazer aqui? Observa que esse tanto de x equivalem a 16 centímetros. Então, soma 1, 2, 3, 4, 5x vai ser igual a 16 centímetros. Só isso. Pega o 5 que está multiplicando, passa para cá dividindo, aí você vai descobrir o x. X vai ser 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar 3, né? 3 vezes 5, 15, sobra 1. 1 não dá para dividir por 5, acrescenta um zero. 10 dividido por 5
dá 2, dá 3,2. Então, x mede 3,2, o lado do quadrado mede 3,2. Agora, para calcular a área do retângulo, a gente tem que calcular aqui o valor do comprimento do retângulo, né? Como que a gente calcula? Você tem aqui que daqui de baixo até aqui em cima mede 15 centímetros, e aqui você tem 2x. Então, para calcular o valor de y, você vai pegar 15 e subtrair esses 2x, né? Pega tudo, subtrai esses 2x, vai sobrar aqui o valor do comprimento do retângulo. Então, y vai ser igual a 15 menos esse x, que é 3,2, menos esse x, que é 3,2, né? 3,2 mais 3,2 é 6,4, então vai ser 15 menos 6,4. 15 menos 5 dá 10, né? 10 menos 1 dá 9. 9 menos 0,4, 8,6. Então, y é igual a 8,6. Sendo assim, a área do retângulo vai ser o x, esse x aqui, né? Que é a largura do retângulo, vezes o comprimento, 3,2 vezes 8,6. Fazendo essa multiplicação, 3,2 vezes 8,6 você vai chegar em 27,52 centímetros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Acertou? Acertou ou errou? Então, uma questão de figuras planas, né? A área de figuras planas, que é relativamente tranquila. Concorda? Vamos para mais uma. Você quer treinar a questão de figuras planas? Se quiser, a gente tem uma playlist só com questões de figuras planas. Questão de retângulo, de quadrado, de triângulo, de círculo, né? Então, veja aqui, essa playlist treina essas questões, se esse for um ponto fraco seu. Combinado? Vamos para a questão número 74. Olha o like no vídeo. Não é porque eu não falei que você não pode deixar like, né? Clica com carinho aí no botão do like para dar uma força para o nosso canal, combinado? Vamos lá, uma questão de porcentagem. O preço à vista de um celular é R$ 1.280. Caso o comprador queira pagar a prazo, em 10 prestações mensais fixas, cada prestação será de R$ 153,60. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço do pagamento à vista corresponderá a quantos por cento? Bom, vamos lá. Se ele for pagar a prazo, ele vai pagar mais caro que 1.280. Quanto que ele vai pagar a prazo? Ele vai pagar 10 prestações de 153,60. Então, vai ser 10 vezes esse valor. 10 vezes 153,60. Multiplicação de qualquer número por 10. Anda com a vírgula uma casa para a direita, né? Então, vai dar R$ 1.536. O total a prazo, 1.536. Quanto que ele vai pagar a mais do que se ele pagasse à vista? Basta subtrair esse valor, desse valor, 1.280, né? Então, vai ser 1.536 menos 1.280. Fazendo essa subtração, você vai chegar em R$ 256. Esse foi o acréscimo, quanto que ele pagou a mais do que se ele tivesse pago à vista. O problema quer saber a quantos por cento esse valor corresponde em relação ao preço à vista, em relação a 1.280. Se você tem facilidade com matemática, basta você dividir esse valor por 1.280, que você vai chegar num número decimal correspondente a uma porcentagem. Não consegue visualizar isso? Faz uma regra de 3. Esse valor, que é o seu ponto de referência, está vendo que ele fala em relação ao preço do pagamento? Quando você tem em relação a alguma coisa, esse valor que ele indica é o seu ponto de referência. Então, esse valor, 1.280, vai corresponder a 100%. O valor do acréscimo, que é o que a gente quer saber, corresponde a x%. Faz a regra de 3, multiplica como se fosse um x. 1.280 vezes x é igual a 256 vezes 100, certo? O 1.280 que está multiplicando x, para a gente descobrir o x, ele tem que sair daqui. Então, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. O x vai ser 256 vezes 100, dividido por 1.280. O que a gente pode fazer? Posso simplificar esse zero com esse zero, né? Então, vai sobrar 256 vezes 10 dividido por 128. 256 dividido por 128 dá 2, né? Então, aqui, ó, simplifiquei 0 com 0, sobrou 10 aqui, e o 0 aqui de baixo sumiu. 256 dividido por 128 dá 2, então vai ter 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. 20%, essa é a resposta dessa questão, beleza? Então, ele vai pagar 20% a mais se ele pagar a prazo. Por isso, normalmente é vantajoso pagar as coisas
à vista, né? Vale mais a pena juntar o dinheiro e ainda colocar o dinheiro, sei lá, numa aplicação qualquer, né? Que você consiga tirar, que aí ainda rende um pouquinho. Você junta o dinheiro e paga à vista, que você vai pagar mais barato. Beleza? Dica de economia. Vamos para a questão 75. Vem comigo. Questão de regra de 3. Questão de média ponderada. Média ponderada. Um concurso consiste em 3 provas de pesos diferentes que são matemática, peso 1, legislação, peso 3 e português, peso 4. Cada uma das 3 provas vale de 0 a 10 pontos e a nota final de cada candidato é a média ponderada das 3 provas. Rafaela prestou esse concurso. Tirou 6 na prova de português e na de matemática tirou o dobro da nota que tirou na prova de legislação. Então, se ela tiver tirado X pontos na prova de legislação, ela vai ter tirado o dobro na prova de matemática, né? É o que está escrito aqui, ó. Na prova de matemática tirou o dobro da prova de legislação. Sabendo que Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, sua nota na prova de matemática superou, foi maior que a nota da prova de português em quantos pontos? Vamos calcular as notas da Rafaela, né? Primeiro, quanto que ela tirou nas provas? Coloca lá, 6 na prova de português, que tinha peso 4. Prova de legislação, a gente não sabe, a gente só sabe que ela tirou o dobro na prova de matemática em relação à prova de legislação. Então, se ela tiver tirado X na prova de legislação, na prova de matemática, ela vai tirar o dobro. O dobro de x é 2x. Concorda? O dobro de x é 2 vezes x, certo? A prova de legislação tem peso 3, a prova de matemática tem peso 1. Aí, a gente calcula agora a média ponderada, que vai dar como resultado 5. Como que a gente calcula a média ponderada? Média ponderada é a soma da nota vezes o peso. Então, vou pegar a nota vezes o peso, mais a nota vezes o peso, mais a nota vezes o peso, dividido pela soma dos pesos, tá bom? Então, média ponderada, a soma da multiplicação entre os termos vezes os pesos, tudo dividido pela soma dos pesos, ok? Então, você vai ter 6 vezes 24, nota 6 vezes peso 4, mais nota x vezes 3, mais nota 2x de matemática vezes o peso da prova de matemática. Tudo dividido pela soma dos pesos. 1 mais 3 mais 4, né? Esse valor, essa divisão, essa média é igual a 5. O problema diz para a gente que a média dela foi 5, certinho? Agora é só fazer continha. Se você tem soma e multiplicação, você vai resolver primeiro a multiplicação, né? Prioridade das operações matemáticas. 6 vezes 4, 24. X vezes 3, 3x. 2x vezes 1, 2x. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Beleza? O que eu posso fazer agora? Posso pegar esse 8 que está dividindo e passar para cá multiplicando. 5 vezes 8, 40, né? Então, eu vou ter 24 mais 3x mais 2x é igual a 40. 3x mais 2x dá 5x. Então, do lado de cá vai ficar 5x. Esse 24 positivo passa para cá negativo. 40 menos 24. 40 menos 20 dá 20. 20 menos 4 dá 16, né? Então, vou ter 5x é igual a 16. Para calcular x, pego o 5 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 16 dividido por 5. A gente já fez uma questão anterior, essa divisão, 16 dividido por 5. Na prova, volta lá na questão anterior e olha qual foi o valor, né? 16 dividido por 5 dá 3,2. Então, a nota na prova de legislação foi 3,2. Ele quer saber, a nota na prova de matemática foi maior que a nota de português em quantos pontos? Calcula a nota da prova de matemática. A prova de matemática, 2x. 2 vezes 3,2 vai dar 6,4, né? 6,4 ela tirou em matemática. Essa nota é maior em quanto que a nota de português? A nota de português foi 6, então vai ser 6,4 menos 6. Isso dá 0,4. A nota de matemática superou a nota de português em 0,4 ponto. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão de média ponderada. Normalmente a VUNESP cobra mais questões de média aritmética simples, né? Mas nessa prova cobrou média ponderada. Combinado?
Vamos para mais uma, questão número 76. É a última questão desse vídeo. Então, já é a questão para você se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrito ou inscrita. Não me decepciona, né? Não me usa, se inscreve aí no canal para fazer esse canal bombar cada vez mais. A figura indica o estacionamento retangular parque. Parque significa estacionar, né? Estacionamento. Mas ele está se referindo às letras que ele chamou PARK, cujo comprimento PA é x, mede a metade da largura AR, mede 2x. Então, a largura é o dobro do comprimento, ou o comprimento é a metade da largura. No meio desse estacionamento, há uma rotatória circular, essa rotatória aqui, de área 12 metros quadrados, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. Você não pode estacionar aqui na rotatória, né? Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada com veículos é de 500 metros quadrados, então o perímetro do retângulo parque em metros é qual? Quer saber o perímetro desse retângulo aqui? Bom, para descobrir o perímetro, a gente tem que descobrir o tamanho dos lados desse retângulo, né? Ele disse que a área estacionável, né, é de 500 metros quadrados. Qual que é essa área? É a área do retângulo todo menos a área da rotatória, concorda? Então, a área do retângulo todo menos a área da rotatória vai dar 500 metros quadrados, a área que a gente pode estacionar. Qual que é a área do retângulo? É x vezes 2x, né? Um lado vezes o outro, comprimento vezes a largura. X vezes 2x, certo? X vezes 2x. X vezes 2x vai dar 2 vezes 1 vai dar 2, x vezes x. X ao quadrado, certo? Então, a área do retângulo como um todo é 2x ao quadrado. Só que a área estacionável vai ser 2x ao quadrado menos 12 metros quadrados. 2x ao quadrado menos 12 metros quadrados. Essa área é igual a 500 metros quadrados. Para descobrir o x, o que eu posso fazer com esse 12 negativo? Posso para lá, positivo. Então, 2x vai ser 512, né? Pego o 2 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 512 dividido por 2 dá 256. Então, x ao quadrado é 256. Como que a gente calcula o valor de x? Tira a raiz quadrada de 256, né? Você tira a raiz de um lado, raiz do outro. Raiz de x ao quadrado vai dar x. Raiz de 256, se você estuda muito, você sabe de cabeça, é 16. Por quê? 16 vezes 16 dá 256, certo? Então, x vale 16. Esse lado vale 16, esse lado vale 2 vezes 16. Ele quer saber o perímetro, você vai fazer 16 mais 2 vezes 16 mais 2 vezes 16. Só isso. Então, perímetro 16 mais 16 mais 2 vezes 16, 2 vezes x, 2 vezes 16, mais 2 vezes 16, 2 vezes x. Beleza? 16 mais 16, 32. 2 vezes 16, 32, mais 2 vezes 16, 32. Então, vai dar 32 vezes mais 32, mais 32. 32 mais 32, 64, mais 32, 96. 96 metros é o perímetro do retângulo park. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Pergunta? Se não tem dúvida, não tem pergunta, a gente termina aqui. Essa era a última questão desse vídeo, combinado? Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se você ainda não se inscreveu na Central dos Números, inscreva-se agora para você não perder esse material que a gente divulga especialmente para você. Combinado? Deixa o like no vídeo, compartilha essa bagaça, compartilha com alguém e, no mais, bons estudos e até a próxima!